Oi, manos, tudo bem? Eu sou a Giovana Brasileiro e, bom, a gente chegou ao nosso último ponto do compromisso, que é o testemunho. E para isso, o nosso membro de hoje é uma pessoa do nosso núcleo de Marabá, que é o Bruno. Bem-vindo, mano! Oi, mana, tudo bom? Tudo bem, mano, e contigo? Tudo ótimo, graças a Deus. É um prazer estar aqui com você, nesse bate-papo. Estou acompanhando aí de perto os outros bate-papos e tal. E a gente, vamos lá, vamos bater esse papo. Estava muito ansioso para estar com você. Que bom, mano, fico feliz que tu estejas acompanhando. E obrigada desde já pelo teu sim, para essa missãozinha aí. Bom, mano, tu estás acompanhando, né? Mas eu vou te falar rapidinho como funciona, só pra tu lembrares aí. Como tu já falaste, é um bate-papo. Eu só vou te fazer algumas perguntas e aí a gente vai trocando uma ideia. Tá? Legal, vamos lá. Beleza. Assim, eu acho que quando a gente fala de testemunho, eu acho que a gente volta desde o princípio, quando nós fomos batizados. Porque nesse momento nós somos chamados à vivência da vida cristã, né? E a partir daquele momento nós fazemos parte da igreja. E a nossa missão enquanto igreja é levar a boa nova do evangelho. Então eu queria que tu falasses um pouquinho sobre a importância do nosso testemunho de vida. A responsabilidade, né? O testemunho é realmente um compromisso que vem, na realidade, complementar os outros, né? Eu digo muito que cada testemunho ele se encaixa, né? E cada ponto do compromisso ele se encaixa. E o testemunho vem para selar isso, né? Quando a gente é batizado, a gente já vem, né, professando essa fé em Deus, né? O que a gente quer levar, esse amor de Deus. O nascimento ele já é uma coroação disso, né? Quando a gente nasce, Deus derrama o amor pela humanidade naquele momento. O nascimento ele já é um presente. E o batismo vem só confirmar isso, né? E quando a gente é batizado, a gente já vem, não só nós católicos, a humanidade, né? Porque Deus nos fez com amor. Então, a humanidade, ela precisa professar a boa nova de Jesus, né? De Deus, para as pessoas. E o testemunho, ele é um ponto de compromisso muito importante nesse aspecto todo. Porque onde a gente, né, vai derramar esse amor através da boa nova. Né? E nós, como comunidade, né, como esse ponto de compromisso, ele é muito importante. Porque nós somos ação no mundo. Né? E ser ação no mundo é exatamente testemunhar esse amor todo. Né? E o ser ação no mundo, ele vai reverberar tudo que a gente acredita e a nossa fé para professar para outras pessoas, né? Agora você imagina um jovem, né, que nós somos chamados, nós somos jovens, né? Um jovem que não professa todo esse amor, um jovem que não derrama essa alegria que Deus nos dá em vida, né? Então eu fico imaginando, se isso não existisse, seria tudo muito triste, muito passível de várias coisas, né? Não que hoje não seja, muitas coisas acontecem e a gente vê muitas... a gente está aí né? Nós somos ação no mundo, a gente vê o mundo hoje, né? Muitos jovens adoecendo, muitas doenças psíquicas, né? Jovens infelizes, e exatamente por isso, por não ter, talvez, essa presença das pessoas com um testemunho forte do amor de Deus. Né? Então a gente é convidado a isso, né? A gente precisa professar isso. É muito bacana quando tu falas assim. Eu acho bem interessante que talvez isso seja o mais difícil, mas talvez seja exatamente por isso que nos pedem. O padre Raul, ele fala muito isso, né? Que ele não quer que nós sejamos jovens e alegres e testemunhemos o Cristo ressuscitado dentro da Caju, porque ali todo mundo já entendeu. A nossa maior missão, que é o mais difícil, é no mundo, onde as pessoas não entendem. Então, eu acho assim que a nossa maior força de vontade é justamente mudar talvez esse cenário. Essas doenças desse século que nós vivemos, do século XXI, elas são muito em consequência disso.
né? Então a gente vem com Cristo justamente na tentativa de mudar esse cenário, e é muito difícil. A gente sabe que essa parte da caminhada ela é difícil, né? Mas eu acho que é necessária, tanto para o outro quanto para nós mesmos. Eu lembro que teve uma homilia, acho que foi do padre Lucivaldo, se não me engano, foi na missa de compromisso desse ano. Ele falava que não faz sentido a gente acender uma vela e colocar um pote em cima, porque senão ela se apaga. Então, o objetivo de acender a vela é fazê-la iluminar. E eis o objetivo, nós sermos essa luz, nós iluminarmos o mundo, iluminarmos as coisas ao nosso redor e, consequentemente, as pessoas. Então, essa foi uma coisa que me marcou tanto, que eu falei, Eras, é verdade, não adianta eu ser ação no mundo dentro da minha bolha confortável. Eu tenho que ir além disso. E, enfim, é um desafio, né? Mas muito real, que precisa ser vivido. Exatamente, mana, perfeito. Tu falaste, tu colocaste, né? Igualmente a você, eu lembrei também numa homilia do Padre Lucivaldo, não vou te dizer, não lembro quando, mas foi muito forte também, que ele disse que a gente precisa ser ação. Nós não precisamos ser coação, né? E a coação, ela não é no sentido de coagir, mas no sentido de vetar a ação, né? Porque muitas vezes, muitos jovens, ou até mesmo a gente, dentro da nossa comunidade, a gente anda tão para baixo, cabisbaixo com as coisas que o mundo traz para a gente, que essa ação ela não passa para o outro, né? Então a ação no mundo ela é cortada ali, então vira uma coação. Então eu estou coagindo as pessoas que estão ao meu redor. Isso é muito, muito forte, muito sério. E a gente não pode ser essa coação, nós precisamos ser a ação, né? Precisamos ser a felicidade da nossa família, precisamos ser a felicidade do nosso trabalho, a maneira como a gente lida com as situações do dia a dia, né? Porque o testemunho, ele não é só o bradar, o falar, né? Ele é também a ação. E essa ação, ela pode ser num gesto, pode ser num sorriso, pode ser num simples olhar, né? E a pessoa vai entender que aquela pessoa é diferente. Ela é testemunho para mim em outros aspectos, não só no falar, mas ela é testemunho para mim de como ela se porta, de como ela é compadecente com as coisas, como ela me traz para o mundo dela. Então, o testemunho ela é a ação humana no dia a dia das pessoas. É isso mesmo. Estava pensando aqui, me veio muito forte a lembrança, porque o testemunhar, ele é tanto o via oral, quanto com as nossas próprias atitudes, mesmo sem falar nada. Então, é meio que a nossa maneira de agir mesmo. E assim, falando em maneira de agir, porque o testemunho oral é muito fácil a gente falar, né? A gente sempre diz, o difícil realmente é a prática, é o fazer. E eu falei, se eu não me engano, foi no vídeo sobre castidade. Eu tava falando sobre isso. E eu comentei que talvez a nossa maior dificuldade é que, assim, o problema não é tanto o que a gente faz, mas a maneira como nós fazemos. Então, é até interessante fazer esse link, né, da castidade com testemunho, para ver como os pontos do compromisso se relacionam. Assim, o problema de eu dar meu testemunho não é que, por eu ser cristã, eu não possa ir num bar. Mas a questão é a maneira que eu vou me comportar lá, sabendo que eu sou cristã, por exemplo, num sábado, e sabendo que no domingo eu vou à missa, entendeu? Então, assim, é justamente essa maneira de agir com responsabilidade, tendo consciência de que a partir do momento que eu me declaro como cristã, eu tenho responsabilidades. Então, eu não posso agir com imprudência de qualquer maneira, senão aquilo ali se torna algo banal. E a gente sabe. E talvez essa seja a maior dificuldade que a gente viva hoje, né? Porque talvez as pessoas tenham dificuldade, eu sinto muito isso, falo por mim, falando agora de uma maneira de partilha, os meus amigos têm um pouquinho, eu tenho 18 anos, né? Então, às vezes eu me sinto meio que um cego em tiroteio, porque é difícil eu achar alguém com a minha idade que esteja presente, que queira estar presente dentro da igreja da maneira que eu estou.
Então, é difícil entender como linkar as duas coisas, sabe? Então, tipo assim, eu até falei numa live da Caju que rolou dos Santos de Calça Jeans. Eu quero o mundo, mas eu também quero tudo de Deus. Então, eu tenho que viver no mundo com responsabilidade. E acho que o mais difícil pra gente é que a nossa missão é ser a ação no mundo. Foi o que eu te falei ainda agora, né? O difícil é nós testemunharmos no mundo, porque o mundo ainda não entende. Ainda. O nosso objetivo é fazer entender. É isso mesmo, mano. É o ser ação. O ser ação, você vai estar no mundo, né? Mas você não pode, né? Deixar o mundo vir para você. Cair, né? Nas tentações, né, do mundo. Né? Quem está dentro de você é Deus. Né? Jesus está dentro de você. Mesmo que um escudo, vamos dizer assim, né? A gente está no escudo para que o mundo não entre. É Deus que está. Mas a gente precisa reverberar o que Deus nos dá. E o testemunho entra, né? E quando... No início da minha caminhada também, eu não conseguia perceber o que, para mim, não condizia juventude com estar na igreja, né? Talvez porque as pessoas que me rodeavam não tinham esse testemunho, né? Por isso a importância do testemunho. Quem está ao seu lado, você vê que as atitudes são diferentes, né? E você vai, cara, que pessoa diferente, né? Essa pessoa, eu quero ser parecida com ela. E aí quando você vê a pessoa da igreja, a pessoa está dentro de uma comunidade, né? E aí você já começa a ter essa percepção diferente do que é ser jovem e estar com Deus. Então isso é muito importante. Por isso o testemunho, eu acho que ele vem selar, é meio que um ponto-chave do nosso compromisso. É isso mesmo, mano. Bom, mano, então agora a gente vai pro nosso bate-bola. Assim, dentro do nosso ponto do compromisso, tem algumas práticas espirituais que são recomendadas para nós vivermos melhor a nossa vida cristã, né, no mundo. Então eu queria que tu falasses um pouquinho como essas práticas ajudam a melhor vivermos o nosso testemunho. Na realidade, as práticas elas vão meio que auxiliar, né, nos auxiliar a essa vivência. E quando a gente não está vivendo essas práticas, é muito mais difícil de professar um testemunho. É muito mais difícil a gente estar, vamos dizer assim, na tranquilidade, na paz que Deus quer que a gente esteja, né? Eu digo isso porque como eu vou testemunhar, né? Como eu vou dizer, poxa, eu sou da comunidade, né? Eu sou da Caju, se eu estou triste, né? Aí a pessoa vai dizer, nossa, você é a alegria da ressurreição, né? Por que você anda triste? Por que você anda cabisbaixo? E na realidade as práticas espirituais elas vão servir para que eu não dê esse contra-testemunho, né? Por exemplo, a revisão diária de vida, né? A revisão diária de vida, ela vai, você vai para o seu dia, né? Você vai passar com seus amigos, você vai trabalhar, você vai estudar, você vai estar na sua família, né? Mas durante o dia todo, né? O que você fez, né? Quais ações que você teve com essas pessoas que você teve contato, né? Como você levou esse dia a dia, né? E aí a revisão diária, ela vai servir para, no final do dia, você fazer essa reflexão. Cara, eu fui, né? Eu não fui legal com aquele meu amigo, né? Eu dei uma resposta torta, às vezes, para o meu pai, para minha mãe, ou no trabalho, eu tratei mal alguém. Então, assim, tudo vai servir para que o meu testemunho ele esteja alinhado com as minhas ações, né? E as práticas espirituais, elas vão te ajudar a isso, né? Rezar o texto vai te ajudar a você pedir para Deus e você não tem mais aquelas falhas. Nós somos humanos, a gente falha, né, diariamente. Então, a gente precisa estar alinhado com o que Deus quer nos dar, com a paz que Ele quer nos dar, e para a gente reverberar isso com muito amor, né? Então, as práticas espirituais elas vão servir, é meio que a nossa arma contra o mundo, né? O texto, a nossa arma contra o mundo é a oração, é a leitura do Evangelho, né? É a confissão. Então, se eu não estou, né? Se eu não fui me confessar,
né? Como eu vou ter um testemunho de vida se eu mesmo estou, né, cheio de pecados, cheio de coisas que não deveriam estar morando, né, no nosso coração. Então a gente precisa, é a nossa arma diária, a gente precisa nos apossar disso para poder dar testemunho. É isso mesmo, mano, perfeito. É porque, na verdade, assim, é justamente isso que tu falaste. Tipo, é a única coisa que a gente tem para nos alimentarmos que nos aproxima verdadeiramente de Deus. Em certas práticas espirituais, a gente tenta ter o contato com Deus, e em outras ele vem a nós, né? Tipo, através da confissão, da comunhão e tudo mais. E no caso da oração do texto também. E aí, através da nossa oração diária e tudo mais, a gente já busca ir ao encontro dele, né? Então, tem um pouquinho dessa troca, desse alimento, né, que vem a nós. E é muito bacana mesmo, é muito importante pra gente conseguir viver melhor mesmo. Acho que é uma forma de nós nos guiarmos, assim, é bem importante. E é interessante, agora que nós chegamos no último ponto do compromisso, eu acho bacana falar isso, todos os pontos, assim, sem exceção nenhuma, todos os pontos do compromisso, nenhum exclui nenhuma prática. Todos colocam todas as práticas como essenciais. Porque de fato é. Então a gente vê como não existe, não é uma coisa simplesmente humana de querer fazer tal coisa e tudo mais. Tudo a gente precisa do suporte básico de Deus. E o suporte básico de Deus vem através dessas práticas que requerem a nossa busca por Ele. Então eu acho muito bacana a gente fazer essa reflexão e pensar o quão importantes essas práticas são e o quanto nós não podemos deixar elas passarem ou se tornarem de repente por mais que seja cansativo às vezes falando humanamente agora, né? Parar todo dia 30 minutos para rezar o terço, depois parar para ir na confissão, depois parar fazer revisão de vida diária. Às vezes a gente pensa assim que é um monte de coisa, mas isso depois é tão bom, a gente vê tantas graças vindo a partir disso que vale muito mais a pena, né? Eu digo que vale a vida. Enfim. Perfeito, mano. E até isso é testemunho, né? Porque quando uma pessoa diz, nossa, eu não faço texto porque eu não consigo, né? É muito tempo para eu poder rezar o texto e tal. E, cara, já experimentaste rezar com áudio, né? Ou tem tipo um podcast, tu coloca lá o teu texto, tu vai, né, no carro rezando, dentro do ônibus ou na bicicleta fazendo exercício, né? Eu tinha pensado nisso. Isso é testemunho, né? A gente está dando um testemunho de uma coisa, de uma prática que nós fazemos. Eu sou, cara, legal, vou seguir isso. Então, eu sempre digo, o jovem ele precisa ouvir testemunhos que condizem com a vida diária dele. Porque a gente, não é que eu não vou fazer, né? Mas é mais difícil fazer. Se eu não tiver essa vivência de uma pessoa, um testemunho de uma pessoa que é da minha idade, outro testemunho de uma pessoa que tenta fazer as coisas, né, e consegue de uma maneira totalmente diferente, totalmente usual, né? Então, o testemunho também é criatividade, né? O testemunho é a base para tudo isso, né? Uma coisa vai puxando a outra, né? Então, o jovem ele precisa de testemunhos legais ao lado dele para que ele consiga exercer a vida com Deus, né? Então, é Deus que é isso, né? Por isso que nós somos a Casa da Juventude, né? A gente professa a nossa fé para a juventude. Então, a gente precisa também saber o que a juventude quer, o que a juventude espera, né? Então, o testemunho vencelar isso. Eu até queria tocar, tem uma frase, quando eu estava falando de testemunho, né? Eu peguei uma frase do Papa Francisco, tem muito a ver, e aí a gente vem falar nessa pandemia também, né? Do que trouxe pra gente, que foi o testemunho através das redes sociais, né? Que isso foi muito mais forte. Você começou a ver nas pessoas que às vezes nem tinham contato com Deus começarem a postarem coisas sobre Deus, começarem a ouvir mais orações, né? Então a gente precisa também entender que é o momento também da gente usar as redes sociais para testemunhar o amor de Deus por nós, né? E aí o Papa Francisco me tocou uma frase que ele falou, ele diz assim: como cristãos, nós somos chamados a manifestar também nas redes a comunhão que marca a nossa identidade de crentes, abrindo caminhos ao diálogo, ao encontro e ao sorriso, né? Então, que coisa mais bonita, né? Isso aqui parece que foi feito para a Alegria da Ressurreição, né? Para a gente, Casa Juventude, né? Porque o testemunho ele nos
abre ao diálogo, ele nos abre à partilha, ele nos abre ao sorriso, né, que é a marca da nossa vocação. Né? Então, que a gente tenha em mente isso. Né? Tenha em mente que a gente precisa ser testemunho de coisas boas, né? De coisas alegres, de coisas que deixar o amor de Deus ultrapassar qualquer rede social, né? Qualquer ação nossa, qualquer coisa que a gente faça. Mano, que bacana, assim, porque eu faço parte do grupo de comunicação, né? Então, foi muito bacana tu falar disso da rede, porque esse momento específico da pandemia, assim, somado a tudo que nós vivemos hoje, né? Que a rede significa muita coisa, nós precisamos muito dela para transmitir muita coisa. Ela é um facilitador, na verdade, né? Pra gente expandir essa alegria. Mas nesse momento de pandemia especificamente, ficou extremamente limitado a isso. Então, inclusive, tudo isso aqui que a gente está vivendo, esse quadro, né, do Quem São Vocês, ele era um quadro pensado para existir mesmo. Mas quando veio a pandemia, a gente falou, putz, e agora? Como a gente vai fazer o quadro? Aí a gente parou e disse, não, vamos lá, bora tentar, bora pensar. Então, assim, é muito bacana ver como a comunidade, não só falando do grupo de comunicação, né, mas a comunidade como um todo se reinventou para nós não perdermos essa linha de que nós precisamos continuar sendo ação no mundo, independente do que esteja acontecendo, independente do caos lá fora. Inclusive, mesmo com esse caos lá fora, muitas graças nós conseguimos alcançar, não só por meio disso. A gente recebeu tanto feedback bacana e positivo em relação a isso, que hoje a gente fala, tipo, valeu muito a pena, sabe? Tudo isso que nós estamos vivendo. Talvez de outra maneira não tenha sido tão bom. E assim, não só em relação a isso, né? Mas nas nossas redes sociais, muitas pessoas estão chegando a nós por conta das coisas que nós estamos postando, né? No Instagram da comunidade e tudo mais. Então é muito bacana ver como a gente conseguiu, ou está conseguindo, né? Alcançar o nosso maior objetivo, que é alcançar mais corações e levar a alegria do Cristo ressuscitado a mais pessoas. Então acho que encaixou perfeitamente essa tua fala do Papa Francisco. Foi muito bacana mesmo. Perfeito, mano. E assim, a gente ultrapassa barreiras. Quando e antes de uma pandemia, nós da mesma comunidade, né, íamos nos conhecer por um videochamada como esse. Pode ser. Nos reconhecermos, né, no chamado como esse especial. Né? Então, você hoje está sendo testemunho para mim de que o jovem, ele ultrapassa barreiras, né? Então, você está sendo testemunho para mim da comunicação jovem. Né? Então, o testemunho é isso. O testemunho é ultrapassar essas barreiras, né? Para dar o que a gente sente por Deus. Isso mesmo, e sobretudo no simples, né? Nunca esquecer disso, não precisamos de atos extraordinários, mas o ordinário já é muito para Deus, se for feito com amor, é claro. Bom, humanos, então foi a nossa conversa sobre testemunho. A gente sabe que é algo que vai muito além de tudo que foi falado aqui, mas acho e espero que tudo que tenha sido comentado tenha frutificado em vocês um pouquinho dessa vontade de ser sempre e cada vez mais ação no mundo. Mano, Bruno, foi um prazer te conhecer. Muito obrigada pelo teu sim, pela tua disponibilidade, pela tua entrega em servir e aceitar estar aqui nessa missão. Em nome do Conselho e do Grupo de Comunicação, muito obrigada, mano, de verdade. Mano, foi um prazer, o prazer foi meu, adorei o bate-papo, acho que foi uma experiência fantástica, né? E como eu falei, o jovem ele precisa, né, bradar isso através de todas as redes, né? E ter esse bate-papo contigo foi muito bacana, parabéns pelo quadro. Né? E assim, a gente também aqui de Marabá, do Núcleo, estou muito felizes, eu estou representando o Núcleo, né? E a gente manda um super beijo para vocês, amamos toda a comunidade. Muito obrigada, mano, de verdade, por estar acompanhando, pelo elogio, por tudo, viu? Obrigado, mano, obrigado, adorei te conhecer, viu? Continue fazendo esse trabalho lindíssimo aí. Igualmente. Bom, manos, então foi isso. Muito obrigada por terem acompanhado todo esse quadro, para quem acompanhou. Para quem está chegando só agora, seja muito bem-vindo. Essa é a nossa comunidade, Casa da Juventude, Caju. Nós
Ficamos muito felizes em ter feito todo esse projeto. Foi pensado com muito carinho para nós levarmos a alegria da ressurreição a todos os lugares do mundo, independente da situação que estejamos vivendo. Na verdade, principalmente nela, né? Para nós não esquecermos os nossos valores e os nossos princípios e porque nós estamos aqui no mundo testemunhando a alegria do Cristo ressuscitado. Então, muito obrigada mais uma vez por toda a companhia, por ter estado com a gente ao longo desse período aí. Não se esqueçam, vão deixando like, comentando, compartilhando, se inscrevendo no canal e ativando o sininho para receber todas as notificações. Siga o Instagram da comunidade, está passando aí na tela. Siga o Instagram dos nossos núcleos também. Siga a gente nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter e Spotify. Temos álbum novo lá. Enfim, o meu até logo e até qualquer hora por aí. Se amamos, manos. Tchau!